Senhoras e senhores, o segundo painel do Congresso abordará o tema A Visão das Mulheres na Gestão do Negócio do Trigo. Temos agora, então, um painel 100% feminino e, com muita honra, eu convido a moderar este painel a senhora Marielle Previdi, diretora da Atuale Comunicação. As debatedoras deste painel, senhora Andréa Cordeiro, CEO do Mulheres do Agronegócio Brasil. Senhora Dorci Zorzo Casarim, CEO do Grupo Dallas. A senhora Eduarda Buais, diretora-geral e vice-presidente da Buais Alimentos. Senhora Paloma Venturelli, presidente do Moinho Globo. Sejam todas muito bem-vindas. Com a palavra, a nossa moderadora. Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Uma grande alegria estar aqui com vocês nesta tarde, neste momento tão especial, um momento histórico, né? Temos um painel 100% feminino aqui no Congresso do Trigo, e a presença delas aqui reflete um movimento que vem ocorrendo na sociedade, né, no mundo como um todo, e no agronegócio, que é o aumento da participação das mulheres no setor. E nós teremos hoje a oportunidade de trocar umas ideias, né, de ouvir um pouco da experiência delas. Eu sou somente uma facilitadora para que elas possam, enfim, compartilhar as experiências com vocês. Ao invés de eu apresentar cada uma delas, eu gostaria que cada uma delas se apresentasse e compartilhasse um pouco da experiência com vocês. Então, Andréia, por favor. Olá, tudo bom? Eu sou Andréa Cordeiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Abitrigo pelo convite, pela confiança no meu trabalho, no nosso trabalho. E eu tenho uma longa jornada no agro. Não sou íntima da cadeia do trigo, mas sou muito próxima da cadeia da soja, da cadeia do milho. Trabalhei muitos anos numa grande consultoria nacional, sempre com muito foco em commodities agrícolas, que é a minha expertise, né, comercialização. Desde criança muito idealizadora, então, mesmo dentro das minhas atividades profissionais, sempre promovi ações para que mulheres no nosso setor fossem engajadas, e foi assim que cresceu, eu idealizei aí um projeto que é o Missão Mulheres do Agro, uma imersão agro, onde a gente reúne profissionais de dentro, de fora da porteira, de todos os segmentos, para conhecer o agro fora do país e também dentro do país. Escrevi o livro, sou coautora de um livro, junto com outras 3 grandes colegas, o livro Mulheres do Agro, e venho, ao longo desses anos, eu digo, né, que desde 97, no agro, a gente vê muita coisa. Então, eu tenho a felicidade de, ano após ano, ver uma maior participação das mulheres. E também sou idealizadora de uma campanha, Lenços do Agro, que é onde o agro, que é tão caridoso, tão amoroso, né, em todas as suas cadeias, se reúne para doar lenços para mulheres em tratamento de quimioterapia. A campanha vai começar agora e, desde já, gostaria de convidar a todos a se juntarem a gente. Muito obrigada, Andréia. Agora, Dorci, por favor, se apresente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome do Grupo Dallas e cumprimentar a todos, através do nosso presidente, o embaixador Rubens Barbosa, dizer da minha satisfação de poder estar aqui e compartilhar informações e trocas com todos os colegas do ramo moageiro. Estou muito feliz com o retorno da forma presencial do nosso congresso,
onde nós podemos trocar tantas informações. Para mim, que já estive tantas vezes na plateia, a oportunidade agora de compartilhar um pouco do nosso conhecimento com todos vocês, então é muito bom podermos estar todos aqui novamente. Eu sou a Dorci, pós-graduada em agronegócios pela FEA-USP, paranaense, filha de gaúchos, mas residindo no Mato Grosso do Sul há quase 40 anos, onde estou como CEO do Grupo Dallas, na gestão financeira e administrativa, e 100% envolvida na aquisição de grãos. O Grupo Dallas teve início como grupo no agronegócio no Mato Grosso do Sul, na década de 80, quando o Estado produzia muito trigo, e o senhor Valdir, meu pai, decidiu retomar a moagem de trigo, que já tinha sido atividade do meu avô no Rio Grande do Sul e no Paraná. Hoje, o Grupo Dallas, além de 2 unidades moageiras na cidade de Nova Alvorada do Sul, com capacidade para 500 toneladas de moagem dia, temos indústrias de massas e biscoitos, com unidades além do Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Ainda no Mato Grosso do Sul, temos indústria e beneficiamento de arroz. Estamos em fase final de montagem de um moinho de milho. E no ramo do agronegócio, somos produtores de cana-de-açúcar, soja, milho e também trabalhamos com a pecuária. Com certeza, vou ter muito mais a aprender aqui com as minhas colegas, a quem aproveito para cumprimentá-las e já agradecer pela troca. A gente que te agradece, Dorci, por estar aqui com a gente. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a Eduarda Buais. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui presente hoje com essas mulheres maravilhosas. A gente está se conhecendo melhor aqui para montar essa palestra para vocês e tem sido uma troca muito gratificante. Meu nome é Eduarda Buais, sou diretora-geral e vice-presidente da Buais Alimentos, uma empresa que tem 80 anos de tradição. Atuamos na área de mistura para bolo, trigo e café, e eu já sou a 3ª geração do grupo. Me formei em 99, na PUC do Rio, e quando voltei para o Espírito Santo, eu comecei a atuar em outras áreas do grupo. O Grupo Buais é formado pela área de comunicação, pela área de shopping e pela área de alimentos. Então, eu comecei atuando na área de comunicação, primeiramente, depois passei pela área de shopping, até me tornar diretora administrativa financeira do Grupo Buais. Em 2016, eu assumi a área de alimentos e começamos um grande investimento que ultrapassou os 80 milhões, com uma nova fábrica de mistura para bolo, uma nova área de logística, uma nova recepção de trigo, e aumentamos em 15% a nossa produção de trigo com novo maquinário. E a minha missão, eu sempre falo, é fazer com que a empresa viva aí, no mínimo, mais uns 80 anos. Obrigada. Obrigada, Eduarda. Agora, Paloma, por favor. Eu sou Paloma Venturelli. Posso dizer que eu nasci no meio moageiro. Eu sou mãe, tenho 2 filhas maravilhosas, a Giovana e a Ana Luísa. Sou esposa do Diego Cardoso e mais conhecida por ser filha do Mário Venturelli, um trigonossauro rex que continua atuando e fortemente no setor e sendo o meu mentor. Eu atuo na área há 18 anos, passei por indústrias de ingrediente, microingredientes voltados para a área de panificação, para aditivação de farinha de trigo. Me formei em administração, pós-graduada em marketing, me formei na Universidade do Kansas, em moagem de trigo, e, lógico, sempre fui muito bem assessorada e muito bem instruída pelas pessoas que estão ao meu redor. Além do meu pai, também tem meus primos,
e grandes gerentes com grandes habilidades ao meu lado. Eu falo que é sempre bom a gente ter pessoas melhores que a gente ao nosso lado, né? Se a gente é a pessoa mais inteligente da sala, alguma coisa está errada ali. Então, eu conto muito com um time muito capacitado. Para hoje, depois de 9 anos na vice-presidência da empresa, há 1 ano eu assumi a presidência do Moinho Globo. Sou muito jovem, realmente, para um cargo de tanta responsabilidade, mas a gente passou por um processo de sucessão e por diversas etapas de preparação para poder assumir tamanha responsabilidade. E agradeço à Bitrigo por esse privilégio de estar aqui hoje nesse painel inovador, abrindo espaço para as mulheres, porque realmente é um meio muito masculino. Eu também sou vice-presidente do Sindicato do Trigo do Paraná. E sou a primeira vice-presidente de um sindicato de trigo no Brasil. Então, é um meio muito masculino. E aí vem muitos desafios, mas muito feliz de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Então, agora, para a gente começar, quero convidar a Andréia, que é uma pessoa que conhece muito diversas outras cadeias produtivas do agronegócio. Andréia, se puder dar para a gente um cenário, né, atual do setor e principalmente em relação ao trigo. Bom, eu vou me levantar, vou fazer a apresentação de pé, e eu fico até constrangida, porque aqui no palco já passaram brilhantes profissionais que são autoridade, né, dentro do agro, mas vocês vão perceber que uma parte do que eu trouxe aqui, na realidade, já foi contextualizada pelos mestres que me antecederam, né? Gostaria de dizer que, como a Dorci falou, a gente muito mais aprende do que ensina, né? Então, esse painel, com as minhas colegas aqui, me fez aprender muito mais do que eu poderia imaginar, especialmente porque eu não sou da cadeia do trigo. Bom, quando eu falo em agro, automaticamente, para as pessoas, né, todo mundo vem na sua cabeça, assim, que o agro é soja, é milho, é a carne, é o suco de laranja, é o nosso cafezinho das manhãs, das tardes, né? Mas o agro vai além disso. Claro que o nosso café é destaque na balança internacional, é destaque no mundo inteiro, né? Em qualquer lugar do mundo que a gente tiver, a chance da gente tomar um café brasileiro é alta. A gente tem um algodão hoje, uma cadeia bastante forte, né? Nós passamos por um grande processo de estruturação e reestruturação, então hoje somos grandes produtores e, num curto espaço de tempo, nos tornaremos exportadores, né, os maiores exportadores. A cada 10 copos de suco de laranja consumido no mundo inteiro, 7 são do Brasil, 7 copos da laranja extraída, laranja que agrega receita no país, né, a indústria da transformação. A gente produz muitas frutas, exporta pouco, mas a gente é referência em produção de frutas e imbatível para quem está no agro, né, associar o agro sempre à soja e o trigo, né? A gente vai falar sobre isso daqui para frente. Quando eu penso em agro, eu penso nessas 3 palavras: desafios, responsabilidades e oportunidades. E assim, para qualquer cadeia, né? Para qualquer cadeia que eu falei aqui, para a cadeia que vocês estão inseridos no dia a dia. É o nosso agro como um todo, como uma força que está unida, que move a economia do nosso país, sim. Eu não concordo quando a gente diz que o agro empurra, né, o Brasil. O agro é aquela locomotiva que vai na frente e vai puxando os demais, né? O efeito, os desdobramentos dele na economia brasileira, eles são muito... tem muito peso, né? A gente vai falar para frente sobre a sustentabilidade social e econômica. Pensem que no ano passado, desse volume que nós exportamos,
olhem quanto veio da agropecuária, né? E é uma parte do que vocês fazem aqui gira essa economia, né? Que gera dignidade, que gera o pãozinho na mesa dos brasileiros, né? 10 meses do ano passado, recorde de balança comercial, ou em volume de exportação, ou em volume de dinheiro recebido, né, aportado no país. E agora, hoje, daqui a pouquinho, a balança comercial está sendo atualizada, às 3h30, mas esse número é o referente da semana passada. A gente percebeu, a gente consegue ver que na semana passada, 60% do que foi exportado no Brasil veio da agropecuária, né, nos seus inúmeros produtos. A gente está fazendo um serviço muito bem feito, e aqui o Tejon, o mestre Tejon sempre fala sobre a comunicação, né? Nós devemos comunicar o nosso agro, e isso não é uma responsabilidade do governo, não é uma responsabilidade das associações, é uma responsabilidade de todos nós. Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, a gente vem vendo um grande trabalho sendo feito para botar o nosso agro no mundo, para referendar a excelência do que a gente faz dentro da porteira e também fora da porteira. Nesse último ano foram aí um número super atualizado, 43 novos mercados abertos. Em 4 anos, na atual gestão, 229. Então, estamos cada vez mais alcançando parceiros. Quando a gente fala em desafios, uma daquelas palavras, a gente tem o clima. O clima é certamente um dos fatores de risco, né, do nosso agro, que pouco podemos cobrir os riscos, né? Podemos sim estudar um plantio um pouco mais calculado, mas enfim, o clima é um risco, não existe rede para clima, né? Temos o desafio no nosso agro, no dia a dia, do crédito. Como é que a gente vai ter acesso ao dinheiro e que custo que vai ser esse dinheiro? Isso é a dor do segmento da soja, do segmento do milho, do trigo, da pecuária, de todos os segmentos, inclusive o de vocês. A gente tem problemas, desafios a encarar na logística, e o trigo tem uma característica diferenciada, que são as inúmeras logísticas, né? Nós temos aqui entre as minhas colegas, né, que estão abrilhantando esse painel, cada uma delas está em um lugar do Brasil com uma logística. Então, são desafios que conta fazer. Qual é a paridade? Qual é o momento de mercado, né? Então, essa logística toda se demonstra algo realmente desafiador. A gente tem desafios imensos na questão de infraestrutura, e isso é para qualquer cadeia. Temos que rever, temos que pensar, temos que estudar a parte da política fiscal, tributos, incentivos, tudo isso é um desafio. No trigo também não é diferente. Temos o nosso famoso custo Brasil, né? O custo de estarmos aqui, mas o agro é forte, é resiliente, é firme e precisa, de certa maneira, se unir mais para poder chegar a alcançar mais. Agora, como que a gente vê, né? Aqui eu coloquei, eu não tinha colocado a figura do trigo, aqui eu coloquei diferenças culturais e sociais. O mercado do trigo tem essas diferenças, e a gente precisa entender isso como um desafio. O que se come no sul não se come muitas vezes no nordeste, no norte. São diferenças culturais e novas tendências de consumo, né? São novos costumes que a cadeia tem que lidar e se sente desafiada. Aqui é o que eu falei sobre a comunicação. A comunicação é muito importante. Fora da porteira,
fora dos negócios. A gente tem que comunicar o nosso mercado interno, o nosso consumidor, e o nosso mercado externo, quem está nos consumindo, quem são os novos mercados. Mas, acima de tudo, a gente precisa se comunicar. E, infelizmente, eu ainda percebo que a gente comunica pouco, né? Eu insisto nisso na comunicação, porque eu acho que é o caminho que a gente tem para se estruturar e para poder pleitear o que a gente precisa e superar desafios. A gente tem a questão, a pauta ESG. E nessa pauta ESG, a gente está muito focado, o agro brasileiro está muito visível na questão ambiental. Mas a gente não pode deixar de pensar na questão social e na questão econômica. O agro brasileiro tem uma grande responsabilidade, que é justamente, como falou o nosso querido professor, né, da segurança alimentar. Nós carregamos uma responsabilidade muito grande. Aqui, essa questão da segurança alimentar vou ser repetitiva, porque já foi falado aqui. Chegaremos em 2050 e vamos alimentar quase 10 bilhões de pessoas como? De que maneira? Né? Se não for com agricultura de escala, se não for de forma sustentável, se não for aumentando produtividade. O professor Rodrigues trouxe um número do USDA, do Departamento de Agricultura, e eu trouxe outro da CNA, dizendo que até 2030 a demanda mundial aumenta 20 e o Brasil tem que aumentar 33. O USDA diz 20 versus 41. E aqui o da ONU, a gente precisa crescer 60% em produção de alimentos até 2050. Quem é que vai fazer isso? Quem vai ter esse papel no mundo, se não o Brasil, em parte a Argentina, em parte o Paraguai, mas essencialmente o Brasil. Bom, agora a gente entra aqui no trigo, porque quando a gente fala de agro, todo mundo lembra de tudo, né? De agro, soja, milho, e às vezes deixa o trigo de lado. O trigo tem um grande desafio por causa da autoinsuficiência. E a gente precisa buscar alternativas para oxigenar essa cadeia. Eu não vim aqui trazer as soluções, até mesmo porque eu não conheço a cadeia como eu conheço a da soja e do milho, mas agro é agro. Então, eu trago exemplos do que aconteceu na cadeia dos grãos da oleaginosa para vocês. Articulações e parcerias, isso é muito importante. Quando vocês falam numa associação, a associação tem que ser forte, justamente com representatividade, para poder conseguir a pauta que vocês precisam. Parceria, muitas vezes as pessoas pensam de uma forma impeditiva. Não, você tem que ser parceiro, você tem que se aliar muitas vezes ao seu concorrente, a quem está ali no dia a dia, para você tornar a cadeia mais forte. Você tem que estar aberto à inovação. Os campos brasileiros estão totalmente lotados de inovação e de tecnologia. O dentro da porteira brota tecnologia. Cada vez que eu me reúno com mulheres profissionais fazendo missão de imersão agro, né, nos países, a primeira coisa que eu percebo que elas querem é trazer inovação. E isso eu vejo o fora da porteira precisando, da mesma maneira, acompanhar o movimento para poder suprir com excelência o que o dentro da porteira precisa. Governança e gestão, a gente precisa falar sobre isso. O agro demanda cada vez mais de protocolos. Governança, gestão, a gente precisa investir nessas palavras. Dentro da governança, quando a gente vem para a cadeia do trigo, como a Paloma falou, uma cadeia mais masculina,
nós sabemos que nós temos, além da parte dos colaboradores, um espaço muito grande para trazer, né, os familiares que estão no negócio. Então, invistam em sucessão. É um protocolo, é uma prática de governança, onde você vai preparar o líder do futuro, você vai preparar a sua empresa, você vai preparar a sua equipe para continuar deixando a sua marca. Gente, a gente tem que trabalhar hoje pensando no amanhã, não pode ser diferente. E, obviamente, o Trigo também tem que pensar nessa linha. Quando eu trago aqui pluralidade, eu digo que pluralidade são homens, mulheres, jovens, todos juntos, construindo o agro do futuro. E capacitação. Para mim, não tem outra alternativa para uma cadeia, para um setor, para uma cidade, para um país, de ser excelência no que é e ser extraordinário, que te exige 101% do que você está fazendo, se não for pela capacitação. E eu sempre digo, aonde eu vou? O caminho que leva para a valorização, que te valoriza, seja um povo, seja um grupo, uma associação, é o conhecimento. Por quê? Porque excelência está nos detalhes, e o agro tem muitos detalhes. O Trigo precisa entender quais são esses detalhes que precisa visualizar, identificar, inovar e se melhorar, né? A excelência está nos detalhes e o extraordinário vai te exigir. Por isso que eu acredito no poder da transformação. Assim como a gente viu a cadeia do algodão vencendo desafios intermináveis, como a gente viu a soja despontar, a gente tem grandes possibilidades de um movimento de transformação na cadeia do trigo. Temos que pensar na autossuficiência, sim, mas também temos que pensar da maneira como vamos comercializar, né? Porque não adianta ser autossuficiente e termos uma logística de exportação que favoreça, e mesmo assim precisamos ainda continuar a importar. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho, né, do foco do que são os meus desafios, o que eu vejo como desafio do agro. Acredito que eu tenha te respondido a pergunta, né, Marielle? Perfeitamente, Andréia. Dá para a gente ter uma boa ideia, né, do nível de desafios e da abrangência. E agora, para a gente, né, ouvir as nossas convidadas, a Andréia mencionou que as três possuem empresas que estão localizadas em diferentes regiões do Brasil e, consequentemente, adquirem matéria-prima de diferentes origens. Então, agora a gente queria ouvir um pouco, né? Então, a gente tem a Dorci, que está no Mato Grosso do Sul, a Eduarda no Espírito Santo e a Paloma no Paraná, dos desafios de aquisição de matéria-prima de diferentes fontes. Então, Dorci, começando com você, né, que está distante do porto, conta para a gente como que são os desafios para a aquisição de matéria-prima e o dia a dia ali na sua empresa e no mercado como um todo. Como a Marielle bem colocou, realmente nós estamos distantes dos portos marítimos de Paranaguá e Santos, a mais de 1.000 quilômetros, como também estamos a 500 quilômetros dos portos fluviais sobre o Rio Paraguai, nas cidades de Ladário e Porto Murtinho. Esses portos todos, tanto fluviais como marítimos, já foram alternativas para a nossa importação de trigo da Argentina, mas, apesar da nossa distância desses portos, nós temos outras alternativas. O Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai, e nós estamos, em média, na distância de 300 quilômetros de áreas de produção de trigo no Paraguai. Via terrestre, esse transporte. Primeiramente, por minha iniciativa, eu tive a oportunidade de conhecer o interior do Paraguai e, posteriormente, junto com a Abitrigo.
tivemos a oportunidade de conhecer produtores de trigo, lavouras de trigo, instalações de cooperativas, de cerealistas, de associações de produtores, e o que oportunizou assim um relacionamento muito próximo com toda a cadeia de trigo do Paraguai, e aliada à distância curta de nós, a qualidade do trigo, o país se tornou assim bastante precioso para nós no abastecimento de grãos, de trigo. Mas também, como eu coloquei antes, o Mato Grosso do Sul já foi um grande produtor de trigo. Na década de 80, 90, chegou a produzir mais de 600 mil toneladas. Hoje produz, acho que 10% do que já produziu, mas é um trigo de excelência, quando comparado ao trigo americano, o trigo argentino de melhores qualidades, não deixa nada a desejar. Então, apesar da nossa distância dos portos, nós estamos, assim, dentro de um raio de produção de trigo de excelência. Além disso, nós investimos bastante, devido à nossa localização, na armazenagem. Hoje, nós contamos com uma das maiores capacidades estáticas de armazenagem do Mato Grosso do Sul, suportando mais de 150 mil toneladas de estoque, o que nos propicia tranquilidade no abastecimento. Nós conseguimos estocar trigo de uma safra para outra, e também, apesar da mudança na produção de trigo no Mato Grosso do Sul, nós nunca tivemos problemas de desabastecimento. E o que vale ressaltar aqui, que, embora distante dos portos, nós estamos muito bem localizados num entroncamento de rodovias, às margens da BR-163 e da 267, que, além de facilitar o recebimento dos grãos, que é todo por via rodoviária, nós estamos no meio do caminho em relação aos demais estados do Centro-Oeste e ao norte do país, o que facilita e torna bastante rápido e competitiva a distribuição dos nossos produtos acabados. Muito bem, Dorci, uma visão bastante estratégica, né, de algo que poderia ser uma fragilidade, vocês transformaram num diferencial competitivo. Muito bom. Eduardo, e você? Como que é para você comprar, você que está lá no Espírito Santo, né, como que é o processo de compra de matéria-prima? Então, diferente da Dorci e da Paloma, o nosso trigo ele é 100% importado da Argentina, principalmente por conta da localização do moinho. O moinho, quando foi construído, ele foi construído em frente ao Porto de Vitória, e facilita muito tanto a questão logística quanto a questão financeira. Tem até uma curiosidade que, quando ele foi construído, você tinha um túnel que passava do Porto de Vitória até os nossos silos, mas que, infelizmente, a gente não consegue, pela quantidade que a gente importa, utilizar mais. Em 2021, nós compramos toda a produção que teve em Pinheiros, que é no interior do Espírito Santo, teve uma produção de trigo, ainda uma quantidade muito pequena, se comparada às 30 mil toneladas que a gente importa de 3 em 3 meses, mas que já é um incentivo que nós mesmos estamos fazendo para os produtores, para que produzam mais. É um trigo que nós testamos de qualidade e que a gente espera que outros produtores se estimulem para também produzir mais trigo em terras capixabas. E nós não desistimos ainda de comprar trigo do Brasil, de produtores do Brasil, mas ainda estamos trabalhando para melhorar essa logística e o custo financeiro, que faz com que fique mais do que importar o trigo da Argentina. Muito interessante. Paloma, e você que está aqui no Paraná, no meio do trigo, como que é a compra da matéria-prima? Bom, nós estamos, sim, no meio do trigo, mas o trigo tem ficado cada vez mais distante. Então, nós utilizamos 80% do nosso trigo, ele é nacional, preponderantemente paranaense, embora a gente traga alguma coisa também do Rio Grande do Sul. 20% a gente importa dos países aqui, Paraguai, Argentina, por conta de mescla de produtos e tipificação de alguns produtos. Mas o trigo paranaense tem uma excelente qualidade. E o grande desafio é incentivar a essa produção.
Isso a gente vem fazendo desde a fundação do moinho, né? Quando o moinho foi fundado em 1954, a região era toda dominada pelo café. E meu avô trouxe as sementes do Rio Grande do Sul para plantar nas ruas de café e, assim, iniciar a cultura ali na região norte do Paraná. Hoje, a gente tem uma grande competição com o milho safrinha, especialmente. Então, o produtor entende que é mais fácil, é mais garantido, é mais rentável, e os novos produtores que a gente tem contato pouco conhecem da cultura trigo, pouco se conhece. Então, a gente faz um trabalho de incentivar esse plantio, incentivar o cultivo, disseminar conhecimento. Temos grandes parcerias com as cooperativas, que nos abastecem, e também recebemos trigo de produtores e cerealistas, numa unidade de recebimento que nós temos, com todo um laboratório para controle de qualidade, para análise de carga-carga, para possibilitar a segregação dos grãos e, assim, o recebimento. Muito bem. A gente está falando de um aspecto, né, que, pela proposta do painel de falar de gestão de moinho, é extremamente estratégico, que é a aquisição de matéria-prima, já que o trigo representa 80% do custo de produção. Então, Dorcy, né, essa é especificamente a sua área de atuação, né? Você poderia dividir um pouco com a gente alguns dos desafios que você enfrenta ali na aquisição de matéria-prima e a sua visão a respeito? A negociação, a compra do trigo é bastante complexa. Nós, a cada safra, a cada ano, temos desafios diferentes, porque nós dependemos da oferta dos grãos, da qualidade com que eles chegam até a nossa indústria. Nós temos o problema do câmbio, né, porque se compra em dólares, depois se vende em reais o produto acabado. Nós temos também a aquisição concentrada na época da safra, porque tanto na região do Paraguai, onde nós originamos, quanto no Mato Grosso do Sul, na segunda quinzena de julho nós já temos a colheita, período de entre-safra ainda, onde o custo do trigo, normalmente, esse ano em especial, está muito alto, e quando termina a nossa colheita, já praticamente terminou lá, é que o Paraná está começando, e no Rio Grande do Sul a grande maioria ainda está soltando espigas. Então, nós não conseguimos aproveitar, claro, pela logística também, essa oportunidade de quando tem mais oferta de trigo, que às vezes também a gente compra no Rio Grande do Sul, mas a logística não é favorável para nós. Do Paraguai, nós temos o problema do frete, que encarece bastante, porque nós também concorremos com a colheita do milho, né, que acontece na mesma época. Também temos o problema, não todos os anos, mas ultimamente com bastante frequência, quando o rio está muito baixo e muito desse trigo vem através da balsa, que atravessa em Salto Guairá para Guaíra e depois entra no Mato Grosso do Sul. Então, a balsa muitas vezes trabalha com 50%, 30% da capacidade, e nós já estamos na disputa por caminhões com o milho e ainda mais essa dificuldade da balsa, porque, por Mundo Novo, é quase que impraticável trazer o trigo, porque também todo o milho passa por ali, então os caminhões chegam a ficar 15, 20 dias, às vezes, por uma abertura, e depois, na sequência, também, antes de 4, 5 dias na aduana, não passa. Com essas dificuldades de custo alto, de concentrar também o recebimento de grãos e a compra todo na colheita, nós temos que ter, além da capacidade de armazenagem, nós temos como receber diretamente da lavoura, né? Nós temos estrutura para secar, para limpeza do trigo, embora a grande parte venha de cooperativas, tanto de cerealista também do Paraguai e do Mato Grosso do Sul, que já vem limpo e seco, mas também nós temos que atender os produtores que vêm direto da lavoura até nós. Nós temos, além da capacidade de armazenagem e recebimento bastante grande,
Temos uma forma bastante líquida de pagamento do trigo para facilitar a aquisição toda na safra. Também, como a Paloma disse, temos laboratório que nos permite analisar todas as cargas antes de descarregar e segregar cada uma delas de acordo com o tipo e a utilização que nós faremos desse trigo depois. Mas, com esse trigo caro, e temos que comprá-lo todo nessa época de entre-safra, ainda no restante do Brasil, nós tivemos que buscar a verticalização para agregar valor e poder repassar esse custo de trigo alto. Então, por isso, nós investimos em indústria de massas, em indústrias de biscoitos, em farinhas premium, pré-misturas para bolo também, e outros produtos da culinária. Nós também estamos em fase de montagem de uma indústria de pães com shelf life prolongado, onde nós vamos atender a nossa região, centro-oeste, e uma parte do norte do país, onde nós somos líderes de mercado com a nossa marca. Todos esses desafios estão sempre nos buscando transformar essas dificuldades em vantagens. Então, hoje, nós também, com pão congelado, que hoje a maioria das padarias, principalmente dos supermercados, estão trabalhando, nós continuamos produzindo bastante farinha para panificação, porque nós temos trigo de excelência para isso, mas estamos com foco maior na produção de massas, de biscoitos, atendendo não só as nossas indústrias no Mato Grosso do Sul, como também em São Paulo e, eventualmente, no Rio Grande do Sul. Muito bem, Dorci. Já que a gente está falando de gestão, vamos chegar num ponto bastante sensível e importante ao mesmo tempo. Vou direcionar para a Eduarda. A gestão no setor moageiro, ela exige muita habilidade, muita estratégia. E aí eu quero saber, Eduarda, por que os resultados dos moinhos brasileiros são tão diferentes entre si? Bom, Marielle, primeiro depende da estratégia de cada moinho. A nossa estratégia sempre foi focada em resultados, focada num controle austero de custos e no melhor EBITDA e no retorno para os acionistas. Eu trouxe um slide, que eu vou levantar para mostrar para vocês, que a gente fez uma média de 13 empresas, está aqui, de 13 empresas de diferentes regiões do país e que têm os seus balanços divulgados. Acho que aqui vai ficar melhor. Bom, aqui a gente pode ver que a gente tinha feito até 2021, o preço do trigo, ele aumenta até 2021 em torno de 7%. Quando a gente chega em 2022, esse custo, ele aumenta aí 42%. Esse número é assustador e nos faz refletir no preço, quanto subiu esse preço, e se está valendo a pena a gente comprar um trigo tão caro e vender pelo preço que nós estamos vendendo. Aqui nós temos a variação de lucro dessas empresas. Essa margem está caindo 11,2%. Então, é algo que temos que olhar, nós dos moinhos, que margem nós estamos vendendo nossos produtos. Aqui é o EBITDA. O EBITDA a gente tem aqui, apesar da pandemia, que foi uma época que favoreceu e muito a área alimentícia, nós temos uma queda de 5,5 pontos. Mesmo com alguns moinhos que têm créditos de incentivo do PIS e COFINS. Ou seja, esse número ele poderia ser pior do que está sendo aqui. Então, nós temos algumas coisas a se pensar, que é a necessidade, primeiro, imperativa de repassar preços. Nós temos aí uma queda de compras das famílias brasileiras e o custo aumentando.
Então, são alguns questionamentos que a gente tem que fazer, e eu vou terminar a minha explanação, que eu acho que esse slide ele diz muita coisa, que é uma reflexão que nós temos que ter aqui hoje. É que futuro que nós queremos para as nossas empresas? E deixo essa reflexão para cada um de vocês que está presente hoje. Extremamente importante essa questão, essa reflexão, Eduarda. E aproveitando o gancho, né, desses pontos que você trouxe, de fato, demonstra que é preciso rever a forma como é feita a gestão dos moinhos. E, Paloma, você acha que é preciso, inclusive, repensar a forma como são construídas as metas de vendas das equipes? Na minha visão, não tenho dúvida. Acredito que aquela velho pensamento de estar pautado as suas metas em volume, ele está ultrapassado. Volume não é lucro. O volume é importante, mas ele tem que ser combinado com austeridade em custos, como a Eduarda bem falou, mas principalmente focando na margem de contribuição. Então, se a meta que você está passando para a sua equipe de vendas é volume, tem coisa errada, porque eles vão puxar para um lado e a tua necessidade está em outro. Né? O objetivo da empresa é lucro, é rentabilidade. Então, eu acredito muito na combinação de margem de contribuição com o lucro. E como trazer essa margem de contribuição? Bom, lá a gente trabalha alguns caminhos. Primeiro, um mix adequado de produtos. Né? Nós temos produtos que dão uma margem melhor, produtos que dão uma margem menor. Todos eles são importantes, porque são extraídos do trigo e a gente precisa de todos. Né? Todos eles saem ali no processo produtivo, não dá para descartar um ou outro. Né? Então, essa composição da margem de contribuição dos produtos. Trabalhar um mix, qual é o mix adequado e as metas que a gente precisa estipular. Outro ponto importante, eu sei que cada um aqui tem um cenário diferente de mercado. No nosso caso, 60% do nosso produto vai para o varejo, 40% para indústrias, a grosso modo. Não centralizar em clientes, não está centralizado no mercado, em um cliente importante ou em um volume muito centralizado, porque a gente fica refém do mercado, refém da concorrência, refém de N situações e, muitas vezes, refém do próprio cliente. Então, essa positivação de clientes, a gente trabalha muito lá. A gente tem cerca de 8 mil clientes ativos hoje e a meta é avançar para ter essa pulverização. Outro ponto que eu acho importante, a gente falou que logística realmente é uma grande questão no nosso negócio, tanto para a aquisição da matéria-prima, quanto para a venda da farinha. Então, traçar rotas de logística inteligentes, que façam sentido, que esse custo de logística seja inteligente, que tenha rotas com capilaridade adequadas para absorver esse custo logístico e, assim, trazer o dinheiro para dentro de casa, a margem de contribuição para dentro de casa, trabalhar com vendas saudáveis e sempre fazer custo, sempre fazer conta. Importante. Dorcy, qual que é a sua visão a respeito? Você concorda com a Paloma? Concordo que nós temos que estar sempre revendo as nossas metas, inovando elas, mas dentro do cenário atual, em que tudo acontece muito rápido, nós temos assim metas e estratégias bastante imediatistas para nossas equipes de vendas. Nos impressiona a velocidade com que se inauguram novos estabelecimentos das grandes redes, dos novos atacarejos, que acabaram se tornando os distribuidores de muitas indústrias, né, que disputam o consumidor de uma forma bastante agressiva, e quem acaba pagando essa conta é a indústria. E nessa necessidade, como a Paloma colocou, de volume que muita indústria precisa para sobreviver, acaba caindo sempre na armadilha de fornecer
por preço de custo, e o que acontece é que nas vendas sucessivas, muitas vezes, não tem mais margem para repassar. E acaba, como refém do cliente, se tornando um círculo vicioso, e o que faz também com que muitas indústrias, a gente vê isso muito no setor do trigo, de desovar uma parte da produção em outras praças. Aí, valendo-se dessa guerra fiscal, ou da logística, ou então da oferta maior de trigo que tem na região em que está instalado. E é como, acho que a Paloma que falou, que tem que fazer conta, né, gente? A gente faz a conta e não fecha. Como que conseguem trazer para dentro do nosso estado, onde nós estamos instalados, com preços tão baixos? E, claro, para o consumidor final, isso é bom. E esses atacarejos, como eu falei, que todo dia estão abrindo novas unidades, estão fazendo que muitos moinhos estão fechando as portas ou mudando de mãos. Nós não vemos, assim, nesse cenário atual, como ter metas de longo prazo. Nós precisaríamos que as indústrias se unissem mais, que essa guerra fiscal tivesse um fim, né, que a coisa fosse mais equânime para todos, claro, respeitando a localização, a capacidade de produção, a região que atende, porque, para nós, nós não temos como, nós, o Grupo Dallas, não produz a qualquer preço, não vende sem margem nos custos. Para nós, resultados azuis, muitas vezes azuisinhos, azul bem claro, né? Mas tem que ser azul. Isso é inegociável. Nós precisamos nos manter, nós precisamos crescer, nós precisamos atender às legislações trabalhistas, de saudabilidade, de novos produtos, mudança de embalagens, que sempre está acontecendo para atender melhor o consumidor. Então, precisamos, sim, mas precisamos de um cenário diferente para poder mudar a forma dessas novas metas inovadas, né? Realmente, acho que vale uma reflexão, né, de todos, porque, fazendo um link com o que a Andréia apresentou, né, de que hoje a pauta ESG, não há um outro caminho, e um dos pilares do ESG é o econômico. Então, se não fechar a conta, não é sustentável. Então, aproveitando, né, que a gente está falando de ESG, quando a gente fala, né, do pilar econômico, ambiental e social, o setor moageiro sempre foi muito focado no aspecto industrial, né, investimento de máquina, em aumento de capacidade de produção, e nem sempre é dada a devida atenção para o posicionamento de marca, né? Então, Paloma, queria ouvir um pouco se você acredita que é possível, que é preciso, aliás, mudar essa visão e dar mais atenção para posicionamento de marca, para comunicação e para relacionamento com o cliente. O setor moageiro ele é muito voltado para a parte industrial, né? A gente olha muito a indústria, maquinários, tecnologia, a extração, a matéria-prima, e tenho a percepção que a gente passa pouco tempo falando do cliente, que é a razão da gente existir. Então, qual é o nosso olhar para o cliente? E quanto tempo a gente se dedica para se conectar com ele? Que lugar a gente quer ocupar no coração do cliente? Por muitos e muitos anos, os moinhos não tinham sequer um departamento de marketing, né? Quando o marketing deveria ser estratégico a ponto de estar alavancando as vendas, se conectando com o consumidor. Hoje, mais que nunca, a diferença das gerações antigas com as novas gerações, X, Y, alfa, é a tecnologia. Quanto que a gente está nas redes sociais? Como que a gente está se conectando com o consumidor? Conversando com ele, criando uma conexão. Como gerar valor para a minha marca? Quais são as minhas bandeiras? Né, o que eu defendo?
Eu estou inteirado no ESG? Quais são as minhas práticas de sustentabilidade? Quais trabalhos eu faço em prol do desenvolvimento da minha comunidade? O consumidor hoje é muito mais do que produto. Ele quer saber o que você faz. Não tem nada de errado na tua empresa, você trabalha com ética e conduta? Qual é o teu posicionamento? O que você defende? Quais são as suas bandeiras? Então, eu acho importante a gente estar olhando para o cliente, sim. Lá no Moinho a gente faz uma brincadeira, mas é verdade, de colocar o cliente na mesa. Em algumas reuniões, estamos ali, a gente deixa uma cadeira em branco, ó, o cliente está sentado aqui. O que o cliente está achando dessa discussão? O quanto você está atendendo às necessidades dele, às demandas dele e às expectativas? O que vai me diferenciar de ter uma marca com o preço aqui, ou ser o primeiro preço? Quais experiências eu estou proporcionando para o meu cliente? Como que eu fidelizo ele? Então, são muitas questões que vale a pena olhar com mais cautela, lembrando que marketing não é despesa, é um investimento. E até uma reflexão, né? Às vezes a gente paga pesquisa de mercado para terceiros, contrata uma empresa para saber o que o cliente pensa, o que o cliente quer. Mas quantas vezes a gente para ler o saque da nossa empresa, para ver ali as respostas ou o feedback que o cliente está nos dando ali gratuitamente? Então, também é aí uma reflexão, algo para se pensar. De fato, né, mais do que a questão industrial é importante, mas sem posicionamento de marca, sem olhar para o cliente, parece que fica incompleto. E, nesse sentido, um outro aspecto que é fundamental, pensando em gestão, são as pessoas, quem efetivamente faz o dia a dia da empresa, quem faz as coisas acontecerem. Eduardo, eu queria saber um pouco da sua visão e se você considera que uma mulher à frente de um negócio pode ter uma visão diferenciada em relação à gestão de pessoas, e se você puder compartilhar algumas práticas bem-sucedidas da sua empresa nesse sentido. Então, a gestão de pessoas é um dos pilares de sucesso da organização. E eu sempre falo que o lugar de mulher é onde ela quer estar. Ainda temos um longo período, um longo trajeto a percorrer, não é fácil, mas eu acredito que com respeito, com a qualificação, com a parceria, a gente chega lá. Eu falo que a gente tem que sempre aproveitar essa multifuncionalidade da mulher na empresa. A gente participa de reunião, a gente troca figurinha para filho, a gente volta, faz dever de casa e volta para a empresa para acabar de resolver os problemas. Então, nós temos que ser assim, a gente faz realmente mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas isso tem seu lado bom dentro da organização. Nós, da Boais Alimentos, a gente sempre valoriza a qualificação dos nossos profissionais, independente de ser mulher ou ser homem, enfim, o importante é a gente estar sempre se aprimorando. Há 3 anos atrás, nós começamos uma consultoria com a Great Place to Work, que exatamente são as melhores empresas para se trabalhar. Isso nos fez visitar várias práticas que a gente tinha, uma empresa que já tem tanto tempo. Fizemos uma revisão de algumas delas, e eu sempre falo que isso é sempre muito importante, porque nós temos alguns funcionários que eles começaram a sua vida profissional dentro da empresa e passaram a vida inteira até se aposentar. E nós ficamos mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Então, a gente precisa ter um lugar bom, que a gente ame, para trabalhar. Nós fomos já certificados pela Great Place 3 anos. Com a ajuda deles, nós também fizemos implementação de várias práticas dentro da empresa, algumas ações comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, dia do funcionário. Hoje, esse ano, particularmente, nós estamos dando um copo com a logo da marca, um copo Stanley, que eles têm aproveitado bastante. E o ano passado, quando fizemos 80 anos, eu, pessoalmente, dei para cada funcionário um bolo para que eles comemorassem com a família,
além das ações que nós fizemos internamente das comemorações. Enfim, trazendo aqui um pouquinho das práticas que a gente faz lá na Boas Alimentos. Então, aproveitando esse tema, queria ouvir um pouco da Paloma, porque a empresa que você dirige, ela é premiada há vários anos, né, com o Great Place to Work. Como fazer para engajar os colaboradores no propósito da empresa, nos propósitos? Eu acho que a palavra-chave é comunicação. E esse propósito precisa fazer sentido para o colaborador. Precisa fazer sentido. Para que haja paixão no trabalho, para que ele entenda o porquê que ele está ali, aonde a empresa está, aonde queremos chegar e qual é o papel dele nessa trajetória. Então, uma das coisas que a gente trabalha internamente temos o planejamento estratégico com as diretrizes macro, mas o desdobramento desse planejamento é feito com o time. Então, o time se compromete e trabalha junto e encontra soluções para que a gente abrace projetos, abrace metas para atingir aquele planejamento. E é construído por várias mãos. E isso cria esse comprometimento e esse engajamento. A missão, visão, valores e o propósito não pode estar lá na parede. Ele pode estar na parede, mas ele tem que estar no dia a dia. Ele tem que estar no coração do colaborador. No Moinho, nossos valores é a palavra pessoas, é o acróstico com a palavra pessoas. Então, a gente trabalha muito a gestão de pessoas para que o colaborador se sinta parte, se sinta comprometido, se sinta engajado, se sinta reconhecido. Então, quando a empresa está indo bem, é importante comemorar, celebrar as conquistas, né? Quando está indo bem, realmente tem que compartilhar, tem que comemorar, tem que parabenizar, tem que dar o feedback. É lógico que quando as coisas não estão indo bem, não está indo bem para a empresa, não está indo bem para ninguém. Realmente precisa ser bem realista. Quando a gente trabalha missão, visão, valores, tem que fazer sentido, ele tem que entender qual é o objetivo, aonde nós queremos chegar. Por isso, a comunicação. Aí, nisso, a gente faz algo que a gente aprendeu. Por isso que é tão legal a Great Place. A Great Place to Work, nós estamos lá há 11 anos, aproximadamente. A gente é uma pesquisa, né, de clima organizacional, mas que a gente tem a oportunidade de trocar muita informação com outras empresas e ouvir a prática de outras empresas. E a gente aprende, e algumas dão muito certo, e algumas que deram muito certo é fazer essa jornada da estratégia. Então, a gente passa aproximadamente um mês com diversas atividades para todos os níveis de colaboradores, internos e externos, inclusive equipe comercial, comunicando a missão, visão, os projetos, qual é os números para esse ano, e desde atividades, palestras, né, explicativas, como atividades lúdicas e interação entre as equipes, algum tipo de competição também para engajar os colaboradores e os diversos setores. É importante que os setores interajam entre si, porque nada pior do que uma empresa cheia de feudos, né? Tem o feudo do comercial, o feudo industrial, o feudo de produção, não dá. Então, unir e engajar todos no mesmo propósito. A gente também tem, a cada 2 meses, o café com a diretoria, em que a gente reúne todos os colaboradores e presta contas. Nós temos PLR na empresa. Então, a gente presta conta das nossas metas, como que estão os nossos indicadores, quais são os pontos de atenção e o que precisa ser melhorado, e comemora quando está indo bem. Então, esse feedback, essa comunicação constante, o olho no olho, escutar o colaborador e valorizar, porque o prédio a gente constrói, a maquinária a gente compra, mas quem faz a empresa acontecer são pessoas. Então, o olhar para a pessoa é extremamente estratégico. Muito bom. Vocês estão vendo a revolução que essa mulherada está fazendo aí na gestão das empresas? E eu acho que é importante também esclarecer que não é homens contra mulheres, é uma coisa de trabalhar junto, de ouvir mais, de se ajudar a aproveitar as habilidades de cada um, né? Então,
Muito obrigada, meninas. E agora, para a gente finalizar, a gente já está indo para o final do painel, para a gente poder ter um tempo, né, de ouvir as perguntas de vocês. A Andréia, que conhece muito das outras cadeias, né, do agronegócio, queria te perguntar o que você destacaria em relação à gestão dos negócios liderados por mulheres, né, em outros segmentos, e que podem inspirar o nosso setor moageiro. Eu já vou te responder isso, mas enquanto essas mulheres falavam aqui, eu fiquei pensando em tudo que outros palestrantes trouxeram e o que eu trouxe aqui nas 3 palavras, né? Uma delas, desafio. E o que elas falaram, e foi espontâneo isso, e não foi nada construído, a questão da logística, a questão de mão de obra, a questão de pessoas, a questão da comunicação. Então, são os desafios, né, de todas as cadeias, todo o agro, e, obviamente, de muitos outros setores. E eu só queria fazer esse saldo. Bom, vamos lá. Eu amo falar de agro, mas eu amo falar de mulher. E quando a gente junta mulher no agro, daí então, meu Deus, segura o microfone. Eu vou te responder, Marielle, dizendo que atualmente, eu não sei o que aconteceu, mas pulou a minha apresentação. Alguém podia colocar no começo? Eu acho que ela está com delay, né? Aqui. Vamos lá? Aí. Respondendo à tua pergunta, Marielle, e aqui sempre um olhar nada extremista, nada que é bom, nada que é extremo, nada que é radical, é positivo, né? Mulheres, jovens, homens, eles precisam construir juntos. Aqui, quando eu vou falar sobre a participação da mulher no agro, nas demais cadeias, e quando essas mulheres contam a experiência delas como gestoras de grandes grupos, mulheres à frente, né, ou compartilhando gestão, para que vocês entendam o quanto nós podemos colaborar. Não é uma disputa, né? Isso a Marielle deixou bem claro. Então, eu gosto sempre de reforçar um momento inclusivo que o mundo vive e, obviamente, o agro, sendo excelência, não poderia ficar para trás, né? Nós estamos, sim, todos fazendo essa diferença, dentro e fora da porteira. A mulher tem algumas características básicas e que a gente precisa ter essa consciência e somar para o nosso time. A mulher tem foco. Eu sempre, quando faço consultorias, ou eu dou as mentorias, ou eu vou palestrar, eu faço questionários para os clientes e eu pergunto, né? E uma das perguntas é: quais são as habilidades que você procura? Em separado, eu faço com outros gestores as perguntas. Quais são as habilidades das mulheres na sua equipe? Foco. Foco é sempre a que vem. Adaptabilidade. A mulher que está no Rio Grande do Sul, ela vai para o Maranhão, ela vai para o Pará, ela vai para onde ela precisar ir, com família, com propósito. Então, ela se adapta a regras, se adapta à hierarquia, se adapta ao clima, enfim. A mulher é versátil. Isso é uma característica da mulher. A mulher é resiliente. Aqui o Tejon, eu até relembrei para ele, né, Tejon? Eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e no primeiro Congresso Nacional eu encontrei o Tejon, fui lá, pedi um autógrafo para ele e perguntei: Tejon, eu tenho que fazer uma palestra numa associação de produtoras e eu tenho que dizer uma palavra que defina a mulher no agro no Brasil. Ele imediatamente me falou: resiliência. Resiliência aparece sempre. No livro que eu sou coautora,
As histórias de resiliência impressionam. A mulher é empática, a mulher se coloca no lugar do outro. A mulher pensa 2, 3 vezes quais palavras vai falar, porque ela se sente parte, ela veste a camisa da empresa, ela tem esse cuidado. E a mulher tem uma visão holística, ela consegue ver todas as cadeias, ela consegue ver todos os setores da vida dela, pessoal, profissional, social, enfim. Não preciso nem dizer que mulher é curiosa, comunicativa, disciplinada, engajada, tem iniciativa, né? Tem feeling que potencializa resultados. Isso é muito, mas muito interessante para as empresas. Quando você tem uma mulher... Eu queria saber aqui, quem aqui trabalha na área comercial de mulheres? Olha que legal, gente. Muito bom, muito bom. Eu achei que iam levantar a mão poucas mulheres, né? Mas parabéns, parabéns. A mulher do comercial tem um feeling que ela potencializa. Cada vez que eu faço balanços de algumas consultorias, né? Na área comercial, nas operações de rede, ou enfim, nas estratégias, eu vejo grandes resultados justamente pela percepção de grandes profissionais. A mulher, ela tem uma busca de excelência, ela está aberta a novas maneiras de pensar, ela não está engessada. E isso eu digo para vocês, em todo lugar que eu vou, a mulher pergunta, ela quer saber, ela quer entender como ela pode melhorar. Gente, eu sou apaixonada pelo agro, mas eu sou grande fã da mulher do agro. Exatamente por isso, a mulher tem humildade em perguntar. Eu, quando eu entrei no mercado e que eu fui parar numa mesa de operações de uma casa de consultoria, eu não sabia nada. Eu queria ser juíza, aceitei um emprego para pagar o meu curso para ser juíza. E eu caí numa mesa de soja, né? Numa execução, tal. Eu perguntava tudo, eu não tinha vergonha. As pessoas perguntavam assim: você não tem vergonha de perguntar isso? Como é que faz a paridade da soja? Como é que faz o crush margin? Eu não sei o que, eu não sei. Não vou botar na calculadora, eu quero aprender, eu quero saber. E é isso, a mulher é isso, né? A gente levanta a mão. E a gente quer fazer principalmente a diferença no mundo que a gente vive. Mesmo assim, mesmo mostrando resultados, eu quero compartilhar com vocês essa pesquisa da B3, feita recentemente, né, uma pesquisa inédita, faz 2 anos, mas foi durante a pandemia, de 408 empresas listadas na B3, são 408, né? Dessas 408, a cada 100, 6 tem 3 ou mais mulheres em cargo de direção. 25, a cada 25, tem uma diretora. E olha só quanto não tem nenhuma executiva. É muito espaço ainda que o mercado dá para que as mulheres com meritocracia cheguem lá. A mulher, independente agro ou não agro, ela ganha menos. Então, existe, além de uma busca, de uma inclusão de mulheres nas instituições, que ela ganhe valores similares por competência iguais aos dos homens. E aqui eu trouxe para vocês, já que a gente está falando essencialmente de agro e fora da porteira, né? Eu trouxe 4 grandes exemplos de mulheres que estão no agro, atuando em diversos segmentos. A primeira é a Joanita Caroleski, minha mentora maravilhosa, teve uma carreira na Ceval, na Seara, Ceval, depois Seara novamente como CEO, e hoje ela é presidente do fundo da JBS para a Amazônia. A Malu da Bayer, a final de novembro ela assumiu como CEO,
uma mulher que é referência realmente em gestão, em trazer resultado, porque o líder é isso. O líder orienta, o líder conduz, inspira, mas ele cobra resultado. E essas mulheres são assim. Fabiana Alves, assim como a Joanita, que está no livro, a Fabiane, a Fabi está também. E hoje ela é diretora executiva do Rabobank para Wholesales. E uma mulher que cobra resultado do seu time. Não à toa que ela vem numa trajetória aí crescente na instituição que está focada no agro. E a Sheila Albuquerque. Recentemente, há poucos dias, todos vocês devem ter visto que um grande grupo de investimento que está no agro anunciou uma CEO. Gente, a gente precisa imaginar na questão da sustentabilidade social e econômica. Dinheiro não aceita desaforo. Eu sempre acredito o seguinte, existe um custo para dinheiro. E as empresas estão internacionais, o agro tem uma mentalidade internacional de empresas de trading. Quando a gente fala em investidores, quando a gente fala nessa sustentabilidade, a gente precisa entender que a pauta ESG vai estar cada vez mais demandada em todas as instituições e vai ser cobrada. E clientes que estiverem praticando a pauta ESG vão ter um selo, vão ter uma certificação, vão ter um score diferenciado. Então, se não for pela sensação de trazer um mercado mais equilibrado, que seja pela estratégia de melhores remunerações, de melhor performance, mas acreditem, as mulheres podem sim fazer a diferença no trigo, assim como estão fazendo em outras cadeias. Meritocracia e oportunidades. É isso, vamos construindo todos juntos, tá, gente? Homens, mulheres e jovens. Era isso, obrigada. Obrigada, Andréia, Dortci, Eduarda, Paloma. Obrigada a vocês por terem nos ouvido. E agora a gente está aberto, nós temos uns minutos ainda para perguntas. Quem quiser se identificar, direcionar. Posso começar? Boa tarde, meu nome é Sérgio Escodro, Sinditrigo Goiás. Primeiro, parabenizar todas vocês. Acho que realmente a forma como é que vocês enxergam gestão, temos muito que aprender com ela. Eu queria fazer uma pergunta para todas, ou quem quiser responder. Como é que vocês se enxergam na empresa de vocês hoje a questão das minorias e a questão das diversidades sexuais, além do binômio homem e mulher? Vou arriscar uma resposta, Sérgio. A inclusão, ela precisa existir. Quando a gente fala de gestão de pessoas, o grande desafio, a gente comentou aqui, é a questão da sucessão. As novas gerações, especialmente os jovens, quando vêm para a empresa, eles têm que se sentir inclusos. E os jovens hoje não falam de diferença entre sexo, entre cor. Não existe, eles já vêm de uma geração com preconceito zero, com uma nova visão. Se a empresa não trabalhar essa inclusão, nós não vamos reter talentos, nem vamos desenvolver novos talentos para o futuro, para a sucessão. Então, vejo como fundamental o RH, a gerência, os líderes, terem esse cuidado, essa atenção, essa inclusão e valorizar o trabalho do profissional, seja ele qual seja a sua origem ou a sua opção.
tarde. Elcio Alves, da Boas Alimento. Eu não poderia perder essa oportunidade de jeito nenhum, tá? Eu estou aqui emocionado e orgulhoso, porque eu sou um defensor das mulheres, até porque eu tenho 5 filhas e 6 netas. Então, há algum tempo eu venho falando que era importante abrir esse espaço. Então, parabéns à diretoria por ter aberto esse espaço para as mulheres, e vocês viram aí o show. Parabéns, e com certeza tem muitas outras que vão aparecer por aqui. Parabéns, foi muito bom. Obrigada. Boa tarde, Daniel, do Sinditrigo Paraná, Moinha Arapongas. Só me levanto aqui porque é um dos melhores painéis que eu já vi aqui na Abitrigo. Agradeço vocês. Paloma, a gente trabalha muito tempo junto ao sindicato e a gente sabe o quanto você tem essa capacidade de gerir pessoas. E obrigado mesmo pelo painel. É mais pela dedicação de vocês. E, para complementar, foi a Paloma que nos intimou para estar aqui hoje e fazer esse painel para vocês. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para todas, mas a Eduarda e a Paloma falaram sobre várias visões inovadoras, seja em relação ao posicionamento de marca, gestão de pessoas, e eu queria saber de vocês que estão já nas terceiras gerações, segunda geração, o que vocês acham sobre como fazer com que essas visões inovadoras estejam alinhadas com as gerações anteriores, que o mercado do trigo geralmente foi iniciado, né, já por gerações anteriores, e agora os sucessores já estão na segunda, terceira geração, e as visões de gerações diferentes são sempre diferentes. Como alinhar com as primeiras, segunda gerações essa visão inovadora, seja na gestão de pessoas ou posicionamento de marca? Bom, eu vou começar respondendo, a Paloma depois me complementa. Não é fácil. A gente sempre brinca que trabalhar em família, as coisas se misturam, os problemas pessoais se misturam com problemas profissionais. Você está trabalhando com seu pai e ele te pede um relatório às 11 da noite para entregar no dia seguinte às 7 da manhã, porque ele tem intimidade para isso. Então, é sempre complexo. Mas a gente vai arrumando formas de convencer as outras gerações, as gerações que vieram antes da gente, do que vai ser melhor para a empresa. Fazer planejamento, apresentar que outras empresas, a gente falou isso ontem, outras empresas estão fazendo diferente e estão tendo bons resultados com isso. E a gente vai convencendo a eles de que a gente tem capacidade para estar onde a gente está e que a gente pode trazer melhorias e que não são só eles aí que tiveram essa visão de futuro e que montaram o negócio. Então, fácil não é, mas é possível. Eu já enfrentei muito esse desafio e foi uma curva de erro e acertos, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que a gente vai tendo um pouco mais de maturidade e aprende melhor a lidar com isso. E os desafios não é só na empresa familiar, é quando você, mulher e jovem, chega numa empresa que está indo muito bem, obrigada, teoricamente não precisa de você, e as pessoas que estão lá estão há muitos anos naquele cargo. E aí você escuta assim, a gente sempre fez assim, e deu certo. Ah, não, isso a gente já tentou no passado e não funciona, aqui não funciona. E tudo bem, porque essas pessoas vivenciaram isso durante anos e anos. Eu tenho, por exemplo, os meus 3 braços direitos aqui hoje, eles têm 26 anos de casa. E por várias vezes no passado eles me falavam, não dá. Mas quando você entende o que a empresa já passou, conhece a história, aprende com o passado, aprende com os erros, com os acertos, reconhece o excelente trabalho feito, parabeniza, reconhece, se integra da cultura da empresa, você encontra brechas para comunicar o novo. Você cria brechas e cria que você pode mostrar caminhos novos. E à medida que esses novos caminhos dão certo, você adquire credibilidade.
e passa a ficar mais fácil apresentar as novas ideias e a fazer diferente. Boa tarde, meninas. Eu venho de um grupo familiar de empresas onde para meus pais nunca existiu distinto homem e mulher. Para eles sempre a gente teria que fazer o papel, seja ele qual for. Mas para mim, no meu interior sempre existiu. E agora há pouco tempo eu estou tomando essa liberdade. Vocês também tiveram isso? De pensar, não, esse papel não é para mim, é para o meu irmão, alguma coisa semelhante? Bom, Posso? Eu fui criada em família de libaneses. Tenho um irmão, o Marcos, que resolveu não trabalhar na empresa. Ele foi embora para São Paulo, abrir a empresa dele, trilhar o caminho dele. E não foi fácil provar que uma mulher à frente dos negócios daria certo. Então, a gente acaba se exigindo mais. Eu acho que tem uma autoexigência nossa para mostrar que, apesar de tudo, apesar de ser mulher, nós somos capazes. E eu falo que chega um determinado momento que já provou tanto que você adquire essa autoconfiança e começa a tocar a empresa sem maiores problemas. Mas, com certeza, no início, eu sofri muito, até porque a expectativa de toda a família era que o Marcos assumisse as empresas e não eu estar à frente hoje. Não sei se te respondi. Não sei se vai acabar agora, mas deixa eu só fazer uma observação, porque é importante. Eu queria, no início eu não falei, estava escrito lá para eu falar. Eu queria agradecer meu marido, o Cláudio, que está aqui, pela compreensão, os meus filhos que não vieram, o Felipe e o Arthur, porque a gente ocupar determinada posição, a gente tem que ter uma compreensão muito grande e a ausência também sentida pelos nossos filhos, mas é por um bem maior. Então, eu queria fazer esse agradecimento. Nós temos tempo ainda para mais uma ou duas perguntas, se vocês quiserem. Senão, a gente encerra e segue com a programação. Tem uma ali. Bom, boa tarde. Inicialmente, parabéns pela visão, né, importante para o setor. Luciano Fregapani, da Motasa. Gostaria de saber qual a visão de vocês com relação à Abitrigo, né, e os desafios da Abitrigo para os próximos anos em prol do nosso setor. Agora você deu para mim, né? Pergunta de saia justa, ela passou para mim. A Abitrigo, ela tem um papel fundamental no trigo, no desenvolvimento do setor moageiro e no desenvolvimento da nossa cultura no país. Desde trabalhar a questão de segurança alimentar, que acho que é o que veio mais em foco e mais em alta, especialmente, e acendeu uma luz vermelha, especialmente com a questão da guerra. E, de alguma certa maneira, tentar equalizar, né? A gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Tentar trazer equidade para as indústrias, para ter uma competição saudável, sustentável e promover o desenvolvimento da indústria moageira. Eu vejo a Abitrigo, ela tem um papel crucial e precisa ser a protagonista para essa autossuficiência, o desenvolvimento e uma igualdade de condições. Boa tarde, eu sou a Keila, da empresa Wikibold. Eu fico super orgulhosa de ver um painel como este, né? Eu também trabalho numa empresa
onde 60% da direção é composta por mulheres, assim como do conselho. Então, parabéns. Já tive a oportunidade de estar numa rodada com a Paloma em assuntos do agro e eu fico super orgulhosa de todas vocês. A minha pergunta vai um pouco na linha de custos, né? Hoje nós temos, visivelmente, aí uma composição achatada, eu acho que é um pouco do que o mercado brasileiro está sofrendo, e eu queria saber se a indústria moageira tem uma previsibilidade acerca de custos logísticos, né? Se há uma discussão acerca disso para uma composição e um repasse numa condição mais ajustada para a ponta. Obrigada. Bom, eu comentei brevemente, mas o custo logístico foi, acho que, fora, lógico, o aumento absurdo do preço do trigo, foi o maior impacto que a gente levou esse ano. Se eu não me engano, foi mais de 40%, o Enio pode me corrigir se eu estiver errado, 42%. O impacto que nós tivemos nesse ano. E a justificativa não é só o diesel, porque quando a gente faz a comparação com o aumento do diesel, tem aí um repasse muito maior. É o nosso segundo maior custo e tem diversos propostas ou caminhos que a gente poderia pensar para reduzir isso, impactar isso. Eu falei um pouquinho sobre a roteirização, né, a logística ter ali, fazer sentido e tentar buscar uma otimização, mas, particularmente, eu não vejo algo que esteja muito ao alcance, fora isso, que esteja ao alcance das nossas mãos para buscar essa redução. Eu não sei se as minhas colegas aqui têm alguma ideia. Na verdade, é nesse sentido mesmo que a Paloma falou. E a gente tem tentado reduzir custo em outras áreas para compensar esse aumento de custo logístico que a gente teve. Então, só para complementar, foi isso mesmo, a Paloma falou do aumento de trigo que nós tivemos, o aumento do diesel, é um desafio muito grande, e para finalizar, aí vem aquela reflexão da questão do aumento de preços que é iminente e a gente tem que fazer. Obrigada. Bom, gente, então concluímos aqui o nosso painel. Agradeço a todos pela atenção. E vamos juntos, homens, mulheres, jovens, trigonossauros, construir este agro do futuro e o setor moageiro. Obrigada.